Devocional Intimidade está de volta nesta segunda-feira e nós estamos conversando aqui com o Mores, também com o João, com o Luiz Felipe, falando sobre geração Y. E eu quero começar já fazendo uma pergunta aqui para o Luiz. Diante de tudo aquilo que você tem vivido, o que você mais almeja hoje? Uma carreira sólida ou um ministério? Ou os dois? Pô, então, Mônica, vou falar do que eu tenho vivido, na verdade, né? Eu tenho vivido o ministério. Carreira, na verdade, faz pouco tempo eu pedi demissão do meu emprego, né? Para viver inteiramente o ministério, a obra de Deus, na verdade, né? Então, claro que com 19 anos eu tenho, como eu tenho 19 anos, eu tenho traçado primeiro, né? Tô traçando, tô planejando ainda o meu futuro, né? Como carreira também. A gente não pode esquecer da carreira também profissional, né? A gente não pode esquecer dos estudos, como até o Mori estava falando no primeiro bloco, do conhecimento. Quanto mais conhecimento, e essa geração que me chamou muita atenção, que tu chama de geração F5, que é uma geração muito atualizada, que a gente tá aprendendo algo, a gente aprende muito rápido as coisas, a gente é muito atualizado, né? Essa geração agora. Então, creio que... Mas nesse momento agora eu tenho vivido ministério, assim, eu não tenho... Tô sem cabeça para outra coisa, tô pensando somente nisso, nesse momento. Esse chamado de Deus para sua vida nesse momento. Chamado de Deus para minha vida, tô buscando isso agora, nesse momento. Que bom. E você, João? Responde pra gente aí. Como é que tá teu coração? Então, Mônica, eu larguei meu emprego agora também, como o Luiz Felipe falou, né? Larguei o emprego para viver para o ministério. Mas eu acabei continuando a faculdade porque eu acredito que Deus possa me usar inserido no meio profissional, né? Na profissão onde eu vou me formar, eu acredito que Deus possa me usar lá. Mas o meu foco agora, o meu coração, realmente ele está no ministério também. O que eu quero viver agora são os planos de Deus para minha vida, na questão ministerial. E é interessante até, Mores, a gente vai atualizar para as pessoas que estão, porque é um projeto novo, né, da igreja até que eu pertenço, que é a Igreja do Evangelho Pleno, que é a Casa dos Profetas, onde inicialmente 13 jovens vão estar ali num semi-internato, trabalhando no período matutino, ou estudando, né, e tendo um período diário, à tarde, para estar estudando a palavra e sendo formados para o campo missionário, para o ministério e tudo. E o que você, com toda a tua experiência, traz para nós dentro daquilo que eles acabaram de falar? Acredito que a experiência deles é um momento muito ímpar, né, na vida deles. Geralmente a gente chama até daquele primeiro amor, aquela questão de viver o ministério, sentir aquela vontade de largar tudo e ir, seja para o campo missionário, seja para uma obra definida dentro da igreja, né? Seja um projeto da igreja, é muito importante isso. Agora, claro que a gente vai, aos poucos, com a tua estruturação, família, a tua vida com Deus, Deus vai te dando orientação. Até porque eles são muito jovens ainda, né? Muitas coisas vão acontecer no meio desse caminho. E assim, Mônica, a gente fala para a carreira, porque tem alguns que me perguntam assim, vamos abrir entre aspas aqui, que alguém disse assim, Mores, eu tenho a minha vida toda trabalhando na parte de comercial, posso eu ser um bom financeiro? Posso eu, em si, largar a minha faculdade e começar de direito? Hoje nós podemos, em si, hoje é comprovado que essa geração, até as novas que estão surgindo, dar um 360 graus na sua carreira é muito tranquilo hoje. Até pela opção hoje de conhecimento, como a gente falou de tecnologia, se você disser, não entendo do assunto, se você clicar lá no Google ou em outros links de pesquisas, entra no YouTube, você sai perfeitamente conhecedor de um assunto, mesmo sabendo que você não tem know-how naquilo. Então, assim, é importante fazer sempre um balanço. É importante você ter uma base bem sólida, firmada na rocha, firmada na palavra de Deus, no qual que Deus possa te dar sempre orientação, porque Deus pode usar especificamente dentro de uma área, dentro de uma empresa, como pode ser o chamado, vocacionado, direcionado ao pastoreio, ao campo missionário. É o caso do João, por exemplo, hoje. O João está cursando arquitetura, né? E aquilo que Deus tem plantado no coração dele, se ele decidir realmente ser esse sal e ser essa luz, lá dentro da faculdade ele pode ganhar almas para Jesus, e é um campo muito fértil, não é, Mores? Antigamente a gente falava que o cristão ele tinha que ficar isolado, né?
Agora, que é um erro, na verdade. É um erro. Né? Agora, ser luz, onde é que tem luz, é muito fácil. Exatamente. Você não faz, você não tem evidência. E até você, se nós cumprimos aqui o papel de Mateus 28, da grande comissão em si, se nós entendermos o propósito e a vida de Jesus, Jesus fez totalmente ao contrário que os homens falavam. Então ele foi numa ele situação, sempre andou na contramão, né? numa sociedade não em si valorizada, ele esteve presente, atendeu todos eles, ele levantou em si os seus 12 que na verdade os 12, o único que tinha em si condições de ser seguidor de Jesus foi o único que traiu ele. Todos os outros, pela psicologia humana e fazendo um processo de recrutamento e seleção, nenhum deles entrariam para essa formalização. Então, assim, Jesus entrou na contramão. Mas por quê? Porque tinha uma missão, sabia do propósito do Pai. E é isso que a gente sempre fala para o jovem entender. Você tem que entender qual é a tua vocação, qual é o teu chamado. E dentro do chamado existem etapas. Eu creio que eles vão viver isso agora, né? Com todo esse processo, até da questão da Casa dos Profetas, que eles estão entrando agora e vão mergulhar um pouco mais profundamente na questão da palavra, muitas janelas que de repente estão fechadas nesse momento na questão espiritual se abrem e também o intelecto começa a se abrir. E muitas coisas que de repente estão como que nuvem hoje, elas vão se tornar mais claras para eles, né? Mônica, o problema hoje, tanto nas empresas como em qualquer lugar, hoje está na estruturação chamada pessoas. Não é questão de uma estrutura física só. Porque física você vai lá, contrata, você monta, seja uma empresa, seja um espaço, uma escola, mas quem é que compõe essa escola são pessoas. Entender sobre psicologia, entender sobre administração, entender sobre a parte legal, jurídica, isso tudo favorece hoje dentro da obra de Deus. Então eu sou sempre assim a favor de você, quanto mais buscar conhecimento, mais útil você se torna na questão da obra. Não quer dizer que você diz assim, eu sou pastor, eu vou me dedicar à vida do pastoreio, mas o próprio pastor ele tem a questão da psicologia pastoral. Sim. Ele tem que entender as relações interpessoais, as relações humanas, ele tem que entender, de certa forma, de princípios básicos de administração. Ainda mais o nível da sociedade que nós estamos vivendo hoje, da deterioração dos valores, dos princípios que estão se perdendo, e cada dia isso, assim como a tecnologia cresce, essa perca dos valores, ela está sendo cada vez mais desenfreada, né? E eu creio que eles têm um grande desafio nas mãos de impactar essa geração, e se você me permite, eu quero fazer uma pergunta para eles. A gente já está quase indo para o final do programa, eu queria ter muito mais tempo para conversar, vamos marcar outro dia para conversar ainda mais a respeito disso. Eu quero falar com você, João, você que está lá dentro da faculdade hoje, né? Qual que você vê, assim, se você fosse resumir numa frase, qual o teu maior desafio lá dentro como cristão? Bom, então, eu estava até pensando nisso agora, quando começou a falar. E por um tempo, durante 6 meses, eu tive em outra universidade, né? E agora, como eu voltei para lá, eu vou continuar mais 6 meses lá dentro. E eu percebi que quanto mais o tempo passa, como tu falou, os valores estão se perdendo. E para mim, uma dificuldade que eu tenho lá dentro, cara, é a questão, assim, da convivência com as pessoas, com a convivência com os ímpios, né? Pessoas que têm outro pensamento, têm outro foco, foco totalmente diferente do nosso, né? Para mim, essa é a maior dificuldade lá dentro. Então, mas aprender a lidar com isso, né? De você saber, aí que entra a questão da luz e do sal, né? De você estar lá dentro e de você fazer a diferença, não se contaminando, não se deixando contaminar, mas se tornando um influenciador. Verdade. Então, é um desafio grande para a geração, Exatamente. Seja no ministério, especificamente um ministério chamado, seja ele onde você está inserido, nos teus negócios, na tua vida acadêmica, nós temos vários embates. A gente vai ter grandes desafios agora, e principalmente nas estratégias, que tudo que a gente vê está voltado para a estratégia. Então, estratégia, antigamente era estratégia estratégias da era industrial, nós tínhamos muita estratégia, mas base operacional. Hoje nós vemos uma estratégia voltada somente para pessoas. Então, tudo que você vai ver interligado, está ligado com pessoas. Seja na igreja, seja em si, numa empresa, seja na academia, seja no teu projeto novo social, que você vai contemplar 13 pessoas lá. Quer dizer, são pessoas lá. Tem que saber tratar as pessoas, aí envolve atendimento, saber administrar os conflitos internos. Quer dizer, então tudo isso é um campo em si que o cristão, ele pode ser luz aonde ele está inserido, sabendo que a carreira em si
ela pode dar 360 graus. Então ela não para aqui. Hoje eu sempre discuto isso porque você tem que ser um generalista, tá? Entendendo de tudo um pouco, mas atuando como um especialista, que daí vem o foco, que é muito importante isso. Nós entendemos o direcionamento de Deus, porque eu posso fazer 10 cursos e não aproveitar nada na obra, como eu posso fazer 2 e ter um aproveitamento de 100% e ser edificante, tanto para a minha vida, mas principalmente na sociedade, que é onde que nós fomos chamados, para falar o quê? Do amor do Evangelho, para falar da visão do reino e para resgatar os perdidos. Tremendo, Maurício, a gente conversando isso tudo e vendo o propósito tão maravilhoso de Deus com esses jovens, que eu creio piamente, eu não tenho dúvida alguma de dizer, é a última geração, é a geração do arrebatamento, Jesus está voltando. E se nós já tínhamos um desafio, nós que já estamos um pouquinho mais além deles, hoje o desafio deles é muito maior, mas com a busca desse conhecimento aliado ao propósito de Deus, se tornando profissionais lá fora que fazem diferença, no teu caso hoje, você tem nas tuas mãos vários alunos e você pode chegar lá e com o teu testemunho, com a tua vida, muitas vezes sem falar, sem palavras, você se torna alguém que eles buscam. O que que você tem? O que tem diferente em você? Eu quero o que você tem. E eu acho que esse é o nosso objetivo hoje como filhos e filhas de Deus, de levar essa palavra e levar essa verdade. Bom, nosso programa correu, Maurício, a gente vai marcar outro dia para conversar, né? Para a gente conversar um pouquinho mais, tem muito mais coisa para a gente conversar acerca disso. Eu queria que você deixasse uma última mensagem para esses jovens aí, usa esses 30, 40 segundos que a gente tem no final aí para deixar uma palavra para esses jovens. Fica à vontade. Eu desejo a todos, né, tanto os nossos amigos aqui, que representam toda essa geração aí, que eu falei de 50% que estão hoje exercendo cargos de liderança aqui no Brasil e no mundo, realmente sucesso, estejam sempre focados, busquem atualização, mas da forma correta, da melhor forma possível. Utilizem os meios de comunicação, da informação, da tecnologia a favor de vocês, porque eu tenho certeza que a obra de Deus, ela precisa de pessoas atualizadíssimas. E outra, nós não temos tempo mais do que somente dar um F5. Exatamente. Nós temos que ter propósito naquela atualização que você está fazendo. Então, assim, é muito importante isso, Mônica. E a gente sabe que essa geração, ela vive na sua carreira como se fosse um jogo de videogame. Então, quer dizer, você quer pular rápido de fase, você quer avançar a fase, quer derrubar em si os teus obstáculos em si, mas sempre pense, você que é a geração Y, de respeitar as outras gerações que já passaram por dificuldades, que têm um know-how e que tem que, muitas vezes, ensinar a você. Então você tem que ter paciência, perseverança, e determinação no seu foco. Glória a Deus. Que bom, quero te agradecer muito por ter tirado esse tempo especial, ter estado aqui junto com a gente. Nós temos os contatos do Maurício aí na tela, se você quiser de repente conversar, conhecer um pouquinho mais, também tem o site, né? O site. É www.mauricecall.com.br. Eu quero agradecer a vocês, meninos, né, de ter estado aqui, Luiz, João Moacir, e continuem firmes com o coração no Senhor cada dia. Quem sabe daqui a um tempo, né, daqui uns 4, 5 anos, a gente volta aqui com esse mesmo bate-papo, vamos ver o que aconteceu, né? Fazer um check-up aí do que aconteceu, verdade. E assim por diante. É muito bom. Gente, nós vamos terminando assim o nosso devocional Intimidade de hoje, e às 9 horas da noite você pode assistir novamente este programa. Se você quiser entrar em contato com o Maurício, conhecer um pouquinho mais, você tem os endereços dele aí na tela. Um grande beijo no seu coração e amanhã, 8 horas, a gente está aqui juntos novamente. Tchau.